Você até comentou isso mesmo em dezembro, e eu até estive no parlamento lá de Brasília, né? E andei até questionando algumas pessoas para caso eles procurem mais pessoas mais técnicas para poder fazer esse projeto, né, Kim? Na sua análise, assim, você que tem um aspecto de avaliar, né, o cenário político, quais peças nós deveríamos estar, nesse momento, buscando, e quais são as metodologias que você acha que nós podemos buscar que o Trump está fazendo na atualidade? Porque é sabido que essas taxas que ele está implementando na China está deteriorando todinho a economia dela, né? E aquilo está pesando muito, tanto que está trazendo várias empresas dos Estados Unidos re- retornando, né, para dentro dos Estados Unidos. E já buscando nessa análise, como você acha que nós podemos fazer o mesmo para fazer o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos? Eu não vejo que assim, o Trump tá tomando as medidas dele e que obviamente vai ter impacto na China. Mas eu acho que o ponto lá que pode ser, copiado para o Brasil, é que o pessoal realmente está em busca de algum tipo de solução. O pessoal não está só em busca de birra do: "Não, eu vou fazer isso daqui porque eu quero maltratar a China". A Hum, visão dos caras é o seguinte: "Ó, a gente está em busca de retomar nossa soberania econômica", vamos falar assim. exato. Se para obter a soberania econômica a China é um problema, então a China é um problema. Mas primeiro, assim, é saber onde que você quer chegar. Qual é o ponto? O Trump ele quer chegar em qual momento? "Olha, eu quero chegar na situação em que os Estados Unidos volte a ter, né, um parque industrial bem desenvolvido, que a gente não dependa de outros países, que a gente sei lá, volte a ocupar a posição que a gente ocupou no passado, chegar numa posição que a gente vai voltar a ter um ganho real do salário, um aumento do poder de compra, um controle da inflação, né, a gente não vai estar aqui exportando emprego para fora, especialmente emprego qualificado, não vai ser só agora um país que só oferta serviços. Não, espera aí, a gente quer realmente trazer de volta para cá. Então o pessoal tinha mais ou menos uma diretriz. Então, com base nisso daí, e essas questões elas não necessariamente passam apenas pelo dinheiro, mas muito disso passa pela própria questão da soberania estratégica. Imagine, eu não vi, acho que foi até uma reportagem lá do próprio Estados Unidos comentando, alguém fazendo uma avaliação e pontuava o seguinte: imagine que você tem até uma nova pandemia, você dependia de vários insumos, hoje você depende lá da turma inclusive da China. E aí? Você está num conflito, ele fala: "Não, não vou te dar nada, não tem, né, tem falta aí os insumos que você precisa". Você vai ficar dependendo de outro país? Então necessariamente a economia não é apenas sobre dinheiro, mas também é sobre, conquistar uma certa soberania real mesmo, soberania de decisões, você não está dependendo de outras pessoas. Então alguns setores são estratégicos. Como é que os Estados Unidos, que sempre se colocou como o, sei lá, espécie de policial do mundo, pô, você precisa ter um aparato de defesa robusto. Como é que você consegue ter uma defesa forte se você não tem uma indústria siderúrgica forte em seu país? Tanto que até o Exatamente. próprio Biden, que é um cara de esquerda, foi lá e vetou a venda lá da US Steel para a Nippon Steel, né, que era uma japonesa, não era nenhum país assim, não, um país aliado. O Japão sempre foi aliado aos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra. Você pega o próprio Biden trazendo, né, um baita parque industrial para a produção de semicondutores, não ficar também refém de Taiwan. Então espera aí, são decisões que não passam só pela geração de empregos, economia, etcétera, mas por soberania. O Brasil, ele precisa olhar essa situação, eu acho, de uma forma meio que conjugada, né. Você tem que olhar geração de emprego, aí, obviamente, para gerar emprego vai ter que ter um lugar para trabalhar. Para ter esse lugar para trabalhar, tem que ter estímulo, tem que ter incentivo, tem que valer a pena. Investir no Brasil hoje, do jeito que as coisas estão, com a Selic na casa de 15%, quem que vai querer colocar dinheiro? Aí vai colocar para quê? Tem competitividade? Tem mão de obra disponível? Tem, às vezes, para o cara ser o jardineiro, o pintor, o pedreiro, mas, sei lá, para ser alguma coisa um pouco mais específica, tem mão de obra técnica hoje? Então é todas essas situações e realmente pensar, beleza que o Brasil tem vocação que seja para ser a fazenda do mundo, mas a gente vai ficar o tempo todo só nisso, só de exportação de commodity? Não tem nada que você possa jogar, não sei, uma agroindústria, sabe? Então vamos que tem lá, sei lá, alguma coisa ligada à comida que seja, mas que seja assim, você colocar um mínimo de valor agregado possível nessa Sim. comida, sabe? Vamos tentar aqui buscar, ir em busca de trazer mais essas soluções, porque quando você compara, o Brasil hoje está com, acho que 80% da população e 31% vivendo nos centros urbanos.
Como é que você vai ter um país que vai render quando 81%, quando o carro-chefe da economia é o agro e 81% da população está no centro urbano? Até porque o agro também não emprega tanta gente assim. Vai ter muito emprego indireto e tudo mais. Se você tem empregos indiretos e, sei lá, indústria de transformações ligadas ao agro, pô, bacana. Então, paralelo, você tem que pensar como é que você vai conectar a questão da infraestrutura, a própria questão energética. O Brasil teria hoje capacidade de instalar várias indústrias. A gente tem energia sobrando realmente para garantir? Eita, não tem. Bom, se não tem, vai fazer o quê? Vai ficar colocando catavento aí adodado pelo Brasil, só energia eólica? Não vai se pensar em nada mais robusto, novas hidrelétricas, aumentar o porte, sei lá, termoelétricas. A gente vai para onde? Então, é começar a ter esse tipo de discussão, e para isso, aí, obviamente, você vai precisar de pessoas com um certo know-how, um conhecimento na área. Não tem nada mirabolante. É conhecer pessoas que têm especialidade em questões de logísticas a nível nacional, pessoas que têm conhecimento em relação à questão de ferrovias, questões de, enfim, todo tipo de parceria que possa existir entre o Estado e a iniciativa privada. No Brasil se faz muito concessão. Acho que tem que ser um pouco desse regime de concessão para o regime assim: "Ó cara, tu quer ter acesso a uma rodovia? Tu quer botar 1000 pedágios se tu quiser? Vai lá e constrói a rodovia. Tu Sim, constrói a rodovia, aí tu bota 1000 pedágios". Mas o que acontece no Brasil é, o governo vai lá, usa o dinheiro do povo para construir a rodovia. Às vezes a rodovia já tá construída, mas tem uns exato. buracos, tá maltratada, aí você dá. Pronto, já tá pronta, só tapa ali os buracos, bota as cancelas ali Uhum. do pedágio e seja feliz. Não, vamos mudar aqui o fluxo das coisas. Não, pô, a gente tá aqui com problema energético. A gente ao invés de ficar vendendo ainda mais, né, a plantas de geração de energia, pô, então constrói aí uma pequena hidrelétrica, constrói aí uma usina térmica, não sei, constrói aí vocês exploram à vontade. Pronto, Sim, você não tem problema. Mudar, para fazer realmente que o pessoal comece a injetar dinheiro. Quando você injeta nisso, cara, a economia circula como um todo. É o cara que vai trabalhar, o cara que vai trabalhar, se for uma região mais distante, ele vai mandar o dinheiro para a família, uma parte vai ficar com ele, então vai acabar desenvolvendo meio que o comércio local naquela região. Hoje eu vi um mapa curioso, mostrava que no Brasil, você tem 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, com a população de 200 milhões. Aí mostrava os Estados Unidos, que tem uma população de 330 milhões de pessoas. Chuta sim. quantas cidades acima de 1 milhão de habitantes? 6. Tinha 8. Ah, Imagina, você vê assim, cara, lá existe uma certa distribuição. No Brasil, você está cada vez mais concentrado em grandes centros urbanos e chega uma sim, hora que tem um gargalo. Imagina uma cidade como São Paulo, você vai expandir para onde? Você pode. Mas vai ficar quantas horas de carro, às vezes, por centro da cidade, sabe? Tinha que ser o pessoal fala tanto, né, de, tudo sem planejamento, né. descentralização, sabe? Um pessoal, uma urbanização, coisa que, poxa, os Estados Unidos fez o que? A marcha para o oeste, aí foi lá montando os vários centros até chegar, na costa oeste, lá Los Angeles, até que depois aí já foi comprado do México no passado. Mas enfim, é começar realmente a pensar soluções, Brasil real, os problemas reais que a população está sofrendo. Bote junto dessa questão de segurança pública, questão da saúde. O SUS não vai desaparecer, o SUS tem uma fila gigantesca. Como é que vai Uhum. solucionar a fila do SUS? São questões Exatamente. básicas. Questões básicas. Você pega um problema real, a partir do problema real você começa a se debruçar sobre ele. Em algum momento, eu acho que a pessoa que se debruçar vai falar assim: "Cara, eu não tenho mais informação para isso daqui". Mas vai ter algum tipo de, não digo de diretriz, mas vai ter alguma coisa na cabeça que fala: "Cara, eu acho que eu sei mais ou menos por onde ir para resolver". Ah, Pelo menos vai SUS está tentar faltando alguma gente. coisa, né. Pois é, se ele parte dessa questionamento: "Pô, tá faltando gente para o SUS", aí ele vai começar a pensar: "É falta de médico, é má organização, é falta de leito, é falta do quê?". Ele vai começar a chegar na resposta. E se ele não chegar, ele pergunta para o médico, vai perguntar para uma pessoa, vai perguntar para outra, daqui a pouco vai se montando alguma coisa mais interessante, vai conhecendo mais pessoas. Essa busca, é impossível você não conhecer uma pessoa, que vai acontecer outra pessoa que depois vai te recomendar um cara que tem uma certa experiência na área, que vai ampliar a tua visão, e pronto, e a coisa vai indo. Quanto mais cedo começar, mais robusto, mais organizado e mais coeso e com chance de prosperar qualquer tipo de projeto vai ter.